O que nos cerca muito é pobreza, você não pode, você não vai, você não deve, você é pobre, você mora na comunidade. E a partir do momento que você acredita em você e você rompe essas barreiras, e nossa, olhei para trás, olha o que eu passei, olha de onde eu vim e hoje é onde eu tô, sabe? Então, tem nada melhor. Podvirts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Podvirts, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou Adriana Amaral e dando sequência à nossa série especial de entrevistas com atletas inspiradores, a conversa de hoje é com a improvável estrela de um esporte também improvável. Quem diria que a jogadora mais importante do rugby feminino do Brasil surgiria na segunda maior favela de São Paulo? Mas ela é imparável. Quando começa a correr, ninguém segura. Seja bem-vinda, Bianca Silva. Prazer, muito obrigada pela oportunidade. Vai ser um prazer imenso falar com você hoje. Uma delícia conversar com você. Então vamos começar? Vamos começar. Bom, Bianca, o rugby não é muito difundido aqui no Brasil, né? E menos ainda em comunidades carentes. Mas você conheceu o esporte ao se mudar com a família para Paraisópolis. Quando foi a mudança? Quantos anos você tinha? Eu tinha, na época, 11 anos. Eu morei até os meus 6 anos de idade no Paraisópolis. Depois a gente se mudou de lá para o interior de Minas. E com 11 anos eu voltei para o Paraisópolis. Você ainda mora lá? Sim, ainda moro. Por conta da pandemia, da gente ter que fechar a nossa bolha, eu acabei indo para um dos apartamentos da seleção. Então, acho que faz uns 2 meses que eu saí de lá, mas depois das Olimpíadas eu volto para casa. Quando você fala em bolha, a gente fez outras entrevistas aqui só para a galera entender o que é bolha. Você teve que fechar sua bolha, o que é bolha? A bolha, na verdade, é quando a gente fecha o grupo e morar todo mundo no mesmo lugar, ou dividir o grupo para morar juntas, para a gente ter um ciclo só, uma bolha só nossa realmente, de que a gente evita de sair para lugares como restaurante, cabeleireiro, tudo que seja com aglomeração, a gente evita. Então a gente se fecha ao máximo para minimizar todo o risco que tem de contágio. Como é que está sendo o seu ritmo de treino? Quantas horas por dia? Como é que vocês estão nessa reta final? A gente veio já de 4 semanas bem pesadas de treinamento. A gente tem treinado todos os dias. A gente treina das 9. Gente, eu esqueci. Mas a gente sempre treina das 9 às 4, mais ou menos, às 3. É porque varia muito. Tá. Tem dias que a gente faz semana leve, outra semana é mais pesada. Outra semana não. Tem 2 dias da semana que a gente faz baixa intensidade é quando a gente faz academia, campo mais intensidade mais baixa e recuperação. E tem outros dias que a gente faz 2 sessões de rugby, uma sessão de academia, uma sessão de fitness. Então, é bem mais pesado, assim, esses dias. Dá uma alternada aí, umas 5, 6 horas por dia de treino. Por aí. Muito E legal. a gente também... Aí essa semana tem sido um pouquinho mais baixo. Aí quando a gente chega em Tóquio, a gente começa de novo a aumentar essa intensidade. Bom, e você descobriu esse esporte num campo do Instituto chamado Rugby para Todos. Qual é a ideia do Instituto? A ideia do Instituto é promover o esporte, né, para a comunidade e não só formar jogadores de rugby, como formar cidadãos que consigam interagir no meio do esporte, na comunidade, consigam um trabalho, de conseguir ser pessoas de valores. Você lembra você lembra da primeira vez que você entrou no campo? Eu lembro sim. Na época era um campão de barro bem grande, a gente se divertia muito, chegava todo mundo sujo em casa, era muito divertido. Eu lembro também quando a gente voltava, a gente costumava andar todo mundo junto. E nessa época a gente voltava com chuteira de cravo na rua, brincando, se divertindo. Lembro da minha primeira treinadora, que foi a Mari Ramalho, ex-atleta da Seleção Brasileira de Rugby. Então você imagina, eu treinei com a atleta e pude ter o privilégio de jogar com ela também, de treinar. Então, caraca, é muito bom relembrar, sabe, desses momentos.
Mas esse encontro foi assim, paixão à primeira vista? Você já tinha ouvido falar de rugby? Alguém te convidou? Como é que aconteceu isso? Eu nunca tinha ouvido falar de rugby, sempre ouvi falar de futebol, vôlei, tudo que é comum pra gente no esporte aqui no Brasil. E eu fui convidada por uns amigos meus a conhecer o rugby. Para eles também era novo, eles nunca tinham ouvido falar. Então a gente acabou indo junto para conhecer como que acontecia isso. De primeiro instante não tive contato com o rugby. O Instituto ele promove às sextas-feiras aulas na quadra, na qual a gente consegue se divertir e de ser um momento mais interativo. Pra gente, o final de semana chegando, então a gente consegue brincar, se divertir. E quando eu tive o primeiro contato com o rugby, foi muito diferente de conhecer, de tocar na bola, de fazer tudo que o básico. Fiquei, cara, que esporte legal. E fui me apaixonando, já era. Mas logo de cara você percebeu que levava jeito? Ou você, no início, era uma brincadeira? No início era brincadeira. Não imaginava que ia dar esse fruto todo de conseguir realmente, ser um atleta profissional. E o time era feminino ou era misto? Como era? Quando eu comecei no infantil treina todo mundo junto. Como é categoria infantil, é base, então não tem muito essa questão de força. Mas os meus primeiros campeonatos foram com os meninos. Eu comecei jogando com os meninos porque eu não tinha idade suficiente para jogar na categoria adulta feminina, que era o que elas competiam. E eu comecei jogando com eles, treinava com eles e treinava com o feminino também e jogava com eles. Depois de, acho que um ano, eu comecei a jogar com o feminino. Legal. Bom, você usava o rugby para se divertir, né? Quando era criança. Sim. Mas parece que mesmo depois de se profissionalizar, a garota que se divertia, palavras suas, pegando a bola na intenção de fugir das pessoas para não te pegarem, ainda está em você. Esse é o segredo? Se divertir? Esse é o segredo. A gente fala muito aqui pra gente que quando a gente se coloca a pressão, a gente tem que ganhar, se coloca essa pressão, sabe, de por fora, de ficar imaginando coisas, a gente acaba perdendo a alegria de jogar. Então eu sempre tento trazer ousadia e alegria e para conseguir me divertir, conseguir fazer o que sei, o que eu trabalho todos os dias, o que eu treino todos os dias, só colocar em campo. E como manter a diversão e ao mesmo tempo ter essa responsabilidade de ser a atleta que mais pontua, a atleta cabeça aí do time? Eu divido muito as coisas. Quando eu tô fora de campo, eu me divirto muito, eu brinco muito e tento trazer essa diversão com seriedade, com disciplina para dentro de campo. Saber a hora certa de brincar, saber a hora certa de fazer as coisas. Então, saber dividir bem acaba fluindo legal aí. Quantos anos você tem, Bianca? Eu tenho 22. Eu faço aniversário esse mês. Parabéns! Obrigada. Bom, você é bastante jovem ainda. Quando é que você percebeu, quando é que você virou essa chave? Vou me divertir e agora vou ser profissional. Teve um momento que aconteceu isso? Depois das Olimpíadas, eu virei essa chave. Quando eu percebi que eu parei por um tempo de jogar, durante 3 meses eu dei uma pausa para mim, para pensar o que eu realmente queria, o que eu precisava, o que eu queria seguir. E depois disso eu percebi que eu era uma atleta profissional e virei essa chave, sabe? De, me respeitar como atleta, de seguir uma dieta certinha, de ter uma rotina diária de treino, de realmente saber descansar, saber aproveitar esse processo. Você falou de Olimpíadas e eu quero falar também sobre um momento que marcou sua carreira, né? Uma lesão às vésperas dos Jogos no Rio tirou de você a oportunidade de viver a sua primeira Olimpíada. E ainda por cima, em casa. Bom, foi por causa desse baque que você chegou a abandonar o rugby por um tempo? O que passou pela sua cabeça? Foi um dos porquês eu parei de jogar, né? Eu tive aí uma lesão nas minhas canelas. E isso atribuiu aí ficar um tempo afastada e, com consequência, eu fiquei fora. Mas eu entendo todo o processo que eu precisei passar. Eu também era muito nova. Eu tinha muito, muito que aprender, tanto dentro como fora de campo. E durante esse tempo eu aprendi muita coisa, sabe?
a me respeitar, a entender o processo, a aprender como se joga realmente o rugby, a me aperfeiçoar mesmo como atleta. Então, foi sim um dos porquês. Eu era muito nova, né? Não tinha essa mentalidade de ser profissional. Então, acabou pegando forte no psicológico. Mas precisei dos 3 meses, respirei e voltei. Por isso que você é inspiração pra gente, pra tantas pessoas. Bom, na época, você pediu pra sua irmã te arrumar um emprego. Que emprego era esse? Cara, eu ia trabalhar no restaurante, onde ela trabalhava. Não lembro o nome do lugar, eu acho que nem pode falar também. Mas eu ia trabalhar no restaurante com ela. A gente, cara, tava pra finalizar, assim. Só faltava alguma coisinha pra conseguir levar o currículo e já começar a trabalhar. Então, foi bem louco esse processo. Mas você não chegou a trabalhar ou chegou a trabalhar pelo menos um dia? Não cheguei a trabalhar. Um dia antes de ir, eu recebi o convite pra voltar. E eu brigando, não quero. E eu olhei pra minha mãe e perguntei o que eu faria, né? Tipo, pedindo a opinião dela. Ela, cara, volta, você gosta disso, você nasceu pra isso. Aí foi um gatilho. Falei, não, vou ter que voltar. E me deu essa oportunidade também, de ver se era realmente isso. Bianca, falando nisso, falando em emprego, em dinheiro, enfim, nessas coisas todas, dá pra viver do rugby no Brasil? Cara, hoje a gente consegue viver de uma forma estável, na qual a gente consegue se manter como atleta. Não dá para viver uma vida de luxo, de ter várias coisas caras, luxuosas, mas a gente consegue sim viver de uma forma estável e se manter como atleta. E que você imagina, qual a posição que você imagina que o rugby vai estar no futuro, no Brasil? Eu imagino a gente tendo uma visibilidade que a gente quer, sabe? De estar num patamar alto o suficiente de conseguir disputar lugares aí em primeiro, segundo, terceiro lugar. Que o nível do rugby brasileiro, ele cada vez mais evolua, né? Então, acho que é essa visão. E vocês estão trabalhando forte para isso, né? Porque quanto mais resultados bons a galera se inspira, vê, né, os atletas tendo bons resultados, mais a garotada também vai querer conhecer e praticar e tudo. Então é uma troca, né? Isso, popularizar o esporte. Exatamente. Bom, e ser uma inspiração para as meninas de Paraisópolis, né? Disputando as Olimpíadas e atuando pelo time Leoas de Paraisópolis. Como você vê isso? Eu me sinto muito privilegiada por elas verem uma inspiração, por elas verem essa imagem da Bianca Silva, que representa uma comunidade tão grande, de atletas que sonham também chegar onde eu cheguei, de almejar as coisas que eu consegui alcançar com trabalho duro. Então, é um privilégio fazer parte desse processo, de ver que eu sou um auxílio, sabe? Eu sempre sou aberta a conversar, se pedir conselho, eu vou estar ali, vou estar de braços abertos para conseguir aconselhar e dar as melhores palavras, sabe? E você, teve algum ídolo? Quem te inspira ou quem te inspirou? Eu me inspiro e me baseio muito na minha fé. Eu deposito toda a minha confiança em Deus. Então, eu acho que se eu posso depositar algo, confiar em alguém e me inspirar em Deus. No esporte, você tem algum atleta, ainda que não seja no rugby, que seja em alguma outra modalidade, você tem algum atleta que você se espelha? Não sei. Eu tenho no rugby, tem 2 atletas na qual eu admiro muito como pessoa e como atleta. Elas fizeram um trabalho incrível, não só elas, mas como todas as outras pessoas, todas as outras atletas que passaram. Mas a Paulinha Shibashi e a Amanda Araújo são 2 inspirações para mim no rugby. Quando você era criança, você tinha incentivo? Quando você começou no rugby, a tua família te incentivava? Cara, no começo eles não foram os melhores apoiadores. Eu acho que por não conhecer o esporte, por não saber ao certo o que isso daria. No início foi um pouco difícil, porque eu chegava muito suja em casa por treinar no barro. Às vezes chegava machucada, toda ralada. Então eles falavam, não, você não vai mais, para com isso. Mas depois que os frutos começaram a chegar, quando eu recebi o convite de estar na seleção, quando eu comecei realmente a desfrutar desse processo, dos frutos na qual o rugby ele pôde me dar, eles começaram a apoiar muito, muito. Hoje eles são um dos maiores apoiadores da minha carreira, da Bianca como atleta.
E que bom, né, que eles te apoiaram, porque você até virou garota propaganda da World Rugby, entidade que comanda a modalidade no mundo. Foi uma realização? Eu sempre quis sair em algo grande, assim, para representar o rugby, representar o Brasil, representar a identidade feminina, né? De mostrar essa fortaleza que a gente tem. E um dia eu, assim, viajando nos meus pensamentos e eu comecei a pensar, cara, imagina que louco, né? Sair numa estampa de alguma capa, assim, ou de algo importante. E como uma luva, chegou essa oportunidade, esse convite de fazer parte dessa propaganda tão inspiradora, de trazer, né, essa imagem forte da mulher, de trazer esse convite para que outras mulheres façam também o esporte, pratiquem o rugby. Então, eu não esperava, mas veio e eu sonhei um dia. Então, foi muito, muito legal fazer parte disso, sabe? A força da mulher é importante em todos os setores. Agora, no rugby, né, é um esporte que eu não sei se a maioria das mulheres ainda se identifica ou não. Como é ser uma mulher no rugby? Eu acredito que toda mulher que pratica o rugby, ela se identifica muito como uma jogadora de rugby. Independente dos empecilhos que tenha, independente se ela é fraca, se ela é forte, se ela é magrinha, se ela é gordinha. Cada uma tem o seu diferencial. Então, eu não consigo comparar ninguém à outra, porque cada uma tem o seu detalhe, que isso vai atribuir. E uma coisa que o rugby precisa é de coragem. Independente de quem você é, independente da sua forma física, você tem que ter coragem. E daí você vai se descobrindo. Você se sente um exemplo, né, da importância do incentivo ao esporte numa comunidade carente? Falando ali daquilo que a gente tinha falado já sobre inspiração, mas além, sabe, das meninas que moram ali, veem que você chegou, elas também podem chegar. Claro, com certeza. A gente vive muito de não acreditar que a gente pode chegar em algo, de chegar em algo tão grande, de conseguir conquistar os nossos sonhos. E às vezes o que nos cerca muito é pobreza. Você não pode, você não vai, você não deve, você é pobre, você mora na comunidade. E a partir do momento que você acredita em você, você rompe essas barreiras e, nossa, olhei para trás, olha o que eu passei, olha de onde eu vim e hoje é onde eu tô, sabe? Então, tem nada melhor. E daquele campo de terra lá de quando você era criança, o que você levou daquilo para a seleção brasileira? Aquela menina daquele campo de terra, né, que jogava ali improvisada, que estava lá no Paraisópolis. O que você tirou daquilo para levar para a seleção brasileira? Eu levei 3 coisas: a humildade, a diversidade de saber jogar em determinadas posições e a alegria. Acho que essas 3 coisas me acompanharam, que me ensinou aquele campão de conseguir levar para a seleção. Bianca, você lembra de alguma história divertida, inusitada, curiosa que você tenha vivido ao longo de sua carreira que você gostaria de compartilhar com a gente? Ai, cara, eu lembro de de 2 momentos, não sei se eu posso compartilhar os dois. Pode os dois, por favor. Tá, foram 2 momentos muito marcantes. O primeiro foi, a gente tava jogando uma etapa do Mundial no Canadá e a gente começou perdendo o jogo contra a Rússia, se não me engano. A gente começou perdendo, mas a gente tava levando um pau, cara. A gente tava perdendo muito feio. E daí a Amanda Araújo, que foi uma das meninas que eu falei que é uma das minhas inspirações, ela entrou e ela levou o time pra cima, sabe? Ela começou a fazer umas ações que, cara, a gente tava morta, a gente tava cansada, já desanimada. E a gente começou a ir pra cima e a gente empatou o jogo. E quando você empata o jogo e acaba, tem um traz de ouro. E daí a gente veio pra mais um tempo, quem fizesse ganhava aquilo, sabe? Ganhava aquele jogo. E a gente foi pro try de ouro, no final sobrou pra mim e pra Leila. E eu acabei marcando esse try. Então, nossa, esse momento parou, assim, sabe, na história. Eu tenho como se fosse uma foto na minha cabeça desse momento. E o segundo foi em Hong Kong, de 2019. A gente já tinha perdido um ano atrás essa etapa. Um qualificatório para a gente conseguir voltar para o Mundial. A gente tinha perdido a nossa vaga depois de 2016.
E a gente vinha trabalhando muito para conseguir, né, essa vaga. A gente já tinha perdido uma vez, a gente foi para jogar, acabamos perdendo nas quartas de finais e tivemos a oportunidade de novo. E daí a gente jogando, cara, com o pé no chão. A gente, olha, cada jogo é um jogo e cada jogo é o último jogo. Então vamos entregar tudo que a gente tem para entregar. E seja o que Deus quiser. E daí a gente foi jogando e cada jogo a gente sempre ganhava por 2 pontos de diferença. Imagina a cabeça do treinador e todo mundo que estava assistindo a gente. Acabamos indo para quartas de finais contra quem, um jogo super duro, ganhamos. A gente, cara, vamos, semi, ganhamos também. E a gente foi pra final. Cara, de novo, parou tudo, parou o mundo na nossa cabeça. E a gente foi jogando cada vez, construindo cada coisinha. E elas faziam try, a gente uma, elas faziam uma, a gente outra. Começou a dar aquele, cara, palpitação e a gente ganhou o jogo. Então, caraca, você imagina, jogando e ganhando por 2 pontos. Foi um momento único que eu nunca vivi na minha vida. Foi qualificatório ali de Hong Kong. Então, foram 2 coisas inesquecíveis, assim, que eu nunca vivi. E se eu viver de novo vai ser diferente, com certeza. E o que a atleta Bianca espera viver em Tóquio 2021? Eu espero viver momentos muito empolgantes, na qual meu coração vai quase parar. E o nosso também. Mas eu espero levar, na verdade, a diversão. Eu espero aproveitar cada segundo de jogo, dos momentos ali com as minhas amigas. Momento ali olímpico, acontece a cada 4 anos, mas a gente nunca sabe quando vai ser o próximo, né? Então, aproveitar da melhor forma. Legal. E falando, inclusive, nisso, né? Nas dificuldades que você já teve, em tudo que você teve que enfrentar para chegar até aqui, isso te dá mais vontade, mais garra para estar em Tóquio 2021? Cara, isso me impulsiona muito, muito. Como se fosse uma gasolina, sabe? No tanque, de, olhar o que eu passei, de onde eu vim, o que eu precisei enfrentar, seja dificuldade, seja de momentos ruins, de momentos bons, de trazer tudo isso dentro de uma bagagem e conseguir levar como um impulso, sabe? De, olha o que você passou, vai e mostra pro mundo o que você pode fazer. Rio não foi, mas agora vai e a gente vai estar aqui na torcida. Agora vai mais que tudo. Aqui no Pode Virtes, Bianca, a gente tem uma tradição de terminar sempre com a mesma pergunta, tá? Posso mandar? Uhum, claro. Defina o futuro em uma só palavra. Em uma só palavra? Resiliência. Eu venho muito com essa palavra, cara. Por quê? Por tudo que eu tive que enfrentar, sabe? Nem imaginava e sair disso muito forte. Então, manter a resiliência para conseguir sempre crescer ao máximo, aprender com tudo e sempre tirar a melhor parte disso, sabe? Bianca, muito obrigada, a gente adorou. Estamos aqui na torcida por você. Eu sei que para o atleta, eu acho que quando está em campo ali é um momento único de nervosismo também, de ansiedade, mas para a gente que está aqui do outro lado na torcida também, vou te dizer, não é fácil não. Então, já te adianto que estamos na torcida por você, muito sucesso e tenho certeza que você vai conseguir fazer o que você tiver de melhor. Muito obrigada, Adriana, foi um prazer falar com você. Vou levar a torcida de vocês no fundo do meu coração e vai ser muito bom. Espero aí trazer bons resultados para o Brasil. E a gente também. Parabéns, viu? Muito obrigada. E essa foi mais uma edição do Pode Virtes, o lado bom de tudo. Um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da Bianca. Muito obrigada, até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Beijo, tchau!